CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro de informações falando de Copa São Paulo. Corinthians e São Paulo estrearam ontem à noite na Copinha. O Timão derrotou o Ji Paraná por 6-0 em Marília pelo Grupo 10. Mais cedo, em Araraquara, pelo Grupo 7, o São Paulo goleou o Porto Vitória por 5-1. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Ontem o dia foi movimentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apresentações do zagueiro Ryan e também do lateral esquerdo Helder, que conquistaram o acesso para a Série A com o Criciúma. A diretoria anunciou a contratação do zagueiro Márcio Silva, sexto reforço do Guarani para a temporada 2024. E o próximo alvo, que pode ser anunciado a qualquer momento pela diretoria alviverde, é a contratação do meio-atacante Chay, que teve sucesso vestindo a camisa do Botafogo do Rio. E uma decisão do Tribunal Regional de Berna, na Suíça, anulou o caso contra Cuca, que em 1989 havia sido condenado pelos crimes de coação em ato sexual com menor. Tudo isso ocorrido em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. Além da anulação do caso, o tribunal decidiu indenizar Cuca em 9.000 francos suíços, cerca de 50 mil reais. A decisão do tribunal, que não entrou no mérito da questão, portanto não inocentou Cuca, concordou com o argumento apresentado pela defesa do treinador. E agora destaque do futebol paulista com Roberto Lioy. Marcos Leonardo é vendido ao Benfica de Portugal por 18 milhões de euros e Santos chega a 12 jogadores negociados ou que não renovaram o contrato. Corinthians terá Thiago Kozlowski, ex-técnico do Coritiba, como um dos auxiliares do técnico Mano Menezes. Caio Paulista realiza exames médicos e anúncio da contratação pelo Palmeiras é iminente. CBF espera anunciar ainda nesta semana o local da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, que será no dia 3 de fevereiro. Tênis, após bater Dominic Thiem na estreia do ATP 250 de Brisbane, o espanhol de 37 anos passou hoje pelo australiano Jason Kluber, número 102 do ranking, por 2-0, parciais de 6-1 e 6-2 em 1h30 de jogo. Assim, Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, avança às quartas de final do torneio na Austrália. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A macaca que acertou o empréstimo de mais um atleta para a temporada 2024, o meia Dodô, que atuou pelo Goiás em 2023 e pertence ao Coimbra de Minas Gerais, pode ser uma das caras novas do elenco da Alvinegra para o Campeonato Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o técnico João Brigatti fala sobre o período curto de preparação até a estreia contra o Mirassol e qual o principal objetivo da Ponte no Campeonato Estadual. O Brasil tem 5 novos nomes no quadro de arbitragem da FIFA. Passam a fazer parte da relação pernambucano Rodrigo Pereira, de 36 anos, e o gaúcho Rafael Clay, de 33, como árbitros de campo. A matogrossense Fernanda Krieger, de 32 anos, e a gaúcha Maíra Mastella Moreira, de 31, agora são parte do quadro da FIFA como árbitras assistentes. E o baiano Diego Pombo Lopes, o modelo, 35 anos, como árbitro de vídeo. E agora o destaque do mercado da bola com o nosso Fábio Scheib. Um abraço para você, muito bom dia, Fabião. Fala, Júlio Nascimento, bom dia ouvinte CBN. O Atlético Paranaense, enfim, tem um novo treinador. O time fechou com o colombiano Juan Carlos Osório por uma temporada. Osório, que se apresenta amanhã, já tem uma passagem pelo Brasil. Em 2015, ele dirigiu São Paulo, mas saiu antes do fim do contrato
para assumir a seleção mexicana. O Furacão tentava a contratação do espanhol Domenech Torrents, mas as negociações não evoluíram. Ainda no sul do país, o Internacional acertou com o primeiro reforço para a temporada. O Colorado fechou com o zagueiro Robert Renan, de 20 anos, ex-Corinthians, que estava no Zenit da Rússia, viu, Julio? Boa, Fábio Scheib, obrigado pelas informações. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Um abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Aos poucos, o futebol de Campinas vai ganhando forma para esta temporada 2024. O Guarani com várias contratações, a Ponte Preta não oficializou, mas nomes já estão sendo divulgados. A gente espera, né? Como sempre aqui estamos falando, que 2024 seja diferente. A expectativa não é das melhores, mas de repente, né? Como no futebol há o bom e velho encaixe, a gente espera que ele possa acontecer, tanto pelos lados do Brinco de Ouro, quanto pelos lados de Moisés Lucarelli. E você, ouvinte, participa do nosso CBN Esportes através do WhatsApp 991869070, 991869070, código de área é o 19. Fica à vontade aí para participar conosco durante o programa, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h12. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Onze horas e 13 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Princesa do Oeste encontra lentidão na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Norte Sul, o motorista reduz a velocidade sentido Guarani, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras no local. No sentido Taquaral, trânsito livre. Pela Avenida Júlio Prestes, é boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia encontra excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, o motorista segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h14. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. De olho no retorno da Superliga Masculina de Vôlei, o elenco do Vôlei Renata já começou a preparação para o primeiro compromisso de 2024. A primeira partida da equipe de Campinas está marcada para o dia 8 de janeiro pela 9ª rodada da Superliga contra o América Montes Claros. A partida acontece às 9 horas da noite fora de casa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. D809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas.
11 horas 16 minutos, a gente vai falar de futebol paulista, mas antes, abordar aqui sobre Copa São Paulo, porque tem uma matéria muito legal destacada pelo Antônio Lupe no nosso portal, certo, Lupe? Exatamente, Júlio, no portal cbncampinas.com.br, com colaboração do André Galassi, da EPTV, a cidade de Salto vai sediar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Esfera vai ser o representante da cidade na competição de base mais disputada do Brasil. O Esfera é o segundo time mais novo, só perde para o Aster de Itaquaquecetuba, que é o caçula do torneio. O Esfera foi fundado em 2021, e o que chama a atenção é que o time da cidade de Salto tem um dos elencos mais jovens da edição de 2024. 5 jogadores possuem mais de 17 anos dos 29 inscritos, e apenas um tem 19 anos. A estreia do Esfera acontece daqui a pouquinho, a 1h da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O local da partida será o estádio Amadeu Mosca. Além de Esfera e Botafogo, a cidade recebe o FAST do Amazonas e também o América do Rio Grande do Norte. Quem quiser mais detalhes, cbncampinas.com.br. Muito bem, obrigado, Lupe. E agora vamos ao Rio de Janeiro. Thalita Gildice está chegando com informações sobre o futebol carioca aqui na CBN. O Zenit da Rússia acertou com o Fluminense e também com o zagueiro Nino, e o jogador não veste mais a camisa tricolor em 2024. O desejo do atleta era a Europa, mas como esta é a última janela antes dele ficar de graça para o mercado da bola, o Fluminense ficou sem opções e, como nenhuma outra proposta apareceu na mesa, precisou acertar com os russos. Eles ofereceram 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, e também uma proposta salarial maior para Nino. Pelo Fluminense, o capitão tricolor fez 244 jogos e marcou 13 gols. E apenas 2 dias faltam para a reapresentação do elenco cruz-maltino. Além do zagueiro João Vitor, o técnico Ramon Dias pediu também que alguns jovens nomes da base se apresentem como profissional. São eles: o goleiro Pablo, o lateral Julião, o meia Marlon Santos e principalmente o atacante Ryan, de apenas 17 anos. No Flamengo, a história Gabigol e Corinthians parece que vai ficar apenas nos sonhos do timão. O jogador antecipou a reapresentação, já treina no Ninho do Urubu e, além disso, a multa rescisória para clubes brasileiros tirarem Gabi do Flamengo é de 700 milhões de reais, um valor surreal para qualquer time brasileiro, ou seja, chance praticamente nula de Gabi não vestir a camisa rubro-negra em 2024. No Botafogo, mares mais calmos em relação às contratações. As conversas com o Inter Miami esfriaram e, no momento, o clube se retirou da negociação pelo meia Gregory. Entretanto, as conversas pela saída do zagueiro Vitor Cuesta para o clube de Messi continuam. A diretoria tem o interesse de negociar o argentino. Lembrando que o zagueiro Barbosa está palavrado com o Glorioso e a diretoria já enviou as minutas de contrato para o atleta. Lucas Halter também é mais um dos reforços para a zaga. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildice. Obrigado, Thalita, pelas informações do futebol carioca aqui no CBN Esportes. Agora são 11 horas e 20 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, e como André Heller é um homem de palavra, ele cumpriu e está aqui ao vivo e a cores e com muita altura. Nossa! Eu simulei um bloqueio, não logrou ele. Não dá certo, né, Lupe? Não tem jeito. Não dá nem pra explorar, né? Não, tá louco. Se eu vejo um cara desse tamanho, eu falo, eu não vou jogar mais. André, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. É uma honra tê-lo conosco e, mais uma vez, um grande 2024 para você. Poxa vida, começar 2024 assim é uma maravilha. Eu sou um homem de palavra em 2024, porque 2023 eu fiquei devendo, né? Então, poxa, uma delícia estar aqui com vocês. Na verdade, mais do que fazermos o Toque de Ouro hoje, eu vim dar um grande abraço em vocês e assim em toda a equipe CBN. Foi o ano que passou foi um ano muito gratificante para mim, muito rico conviver com vocês.
mesmo. Eu tinha que vir aqui dar um abraço de urso em vocês. Um prazer enorme estar aqui presencialmente. Sensacional. A gente que está muito feliz aqui com a sua presença, né? Principalmente porque 2024, né, André, promete ser um ano também muito importante para o nosso vôlei. Não só de Campinas, mas estamos entrando num ciclo olímpico, né? Num ano olímpico, então as nossas expectativas estão muito altas. Eu queria saber o que você está projetando, tanto para o Renata quanto para a seleção 2024. Maravilha. A gente, se me colocar numa posição de torcedor, sim, expectativas são altas. Mas eu, como profissional que trabalho no meio, a gente mensura a expectativa pelo trabalho. As expectativas são de um ano de muito, muito trabalho, tanto para o vôlei nacional, quanto para a seleção brasileira, quanto para o vôlei Renata. Como eu sempre falei para vocês, agora sendo repetitivo em loco, é uma obra em constante construção, não tem jeito. A performance esportiva, ela precisa de trabalho todos os dias, repetidamente, né? O desempenho esportivo, ele não vive de histórias, ele vive de treino. Os atletas treinam durante toda a semana para, na hora do jogo, conseguirem replicar e reproduzirem o que treinaram durante a semana. Por isso que o trabalho é tão importante no esporte, e é por isso que os outros ambientes também usam o esporte como pano de fundo ou como inspiração para esse tipo de desempenho e resultado. O fato é que o vôlei nacional vive um momento de carência, realmente, de trabalho, de construção. Estamos vivendo uma entre-safra, digamos assim, né? O nosso histórico depõe contra, no sentido de que é um histórico extremamente vencedor. Então, o público em geral se acostumou, nós também nos acostumamos sempre a estarmos com a medalha de ouro no peito, mas não é comum, não é normal, é necessário muito trabalho para que a gente consiga alcançar os objetivos que nós temos, mas de novo, é trabalho, trabalho e trabalho. Antônio Lupi. E esse, aliás, feliz ano novo, André, maravilha tê-lo aqui no estúdio da CBN. O que acontece, eu percebo, né? E acho que isso até em Copa do Mundo. Vai chegando a Copa do Mundo, Olimpíadas, o torcedor vai ficando mais eufórico, vai ficando mais animado. Só que é aquele momento. Ele não percebe o que aconteceu no intervalo de 4 anos entre um evento e outro. E o vôlei a gente também percebe isso, porque existe uma geração surgindo. A gente vê o caso do Adriano, Darlan, que fez muito sucesso no pré-olímpico e tem tido resultados surpreendentes também na equipe que defende no César Bauru, mas parece que quando chega o momento, no caso das Olimpíadas de Paris no meio do ano, o torcedor vai ficando, agora tem jogo de vôlei, eu vou assistir, eu vou acompanhar. Aí o que acontece? Tem uma derrota, por exemplo, para a Itália, que é um time que tá lá em cima, num nível técnico altíssimo, e aí o torcedor falou, mas perdeu para a Itália. Você acha que falta um pouco mais do conhecimento do torcedor, do que acontece, ou você acha que isso é uma coisa cultural do nosso país? Nós temos uma questão muito forte cultural, né? Na verdade, as duas questões que tu citaste, elas se permeiam, o que na verdade é uma questão de cultura. Nós temos uma questão cultural muito forte aqui no nosso país, e não digo só no esporte, na minha humilde visão, de que a gente valoriza simplesmente só o primeiro lugar, né? A medalha de prata não é uma medalha de prata, é você perdeu a medalha de ouro, e na verdade não é. De novo, a performance esportiva é um resultado que é construído todos os dias. Você falou de um ciclo olímpico de 4 anos. De 4 anos. São 4 longos anos, mas num universo enorme da construção de uma carreira de um atleta, é muito pouco. É muito pouco. Eu fui atleta durante 25 anos. São 25 anos que todos os dias eu tive que construir. E assim funciona para qualquer atleta, independentemente dos resultados alcançados. É uma construção. Mas, de fato, nós temos essa cultura de valorizar simplesmente e somente o primeiro lugar ou a vitória. Claro que todos nós queremos resultados. Claro que todos nós queremos medalha de ouro. Mas não é assim, de novo. É uma construção. E aí, se o atleta não vencer a medalha de ouro, nada foi conquistado, nada pode ser valorizado.
né? Sempre só o primeiro lugar é valorizado. De novo, nós desejamos sempre a medalha de ouro, a maior conquista. Mas o atleta bom é aquele atleta que valoriza a jornada, o processo, a eficiência, e aí sim ele pode ter uma chance maior de eficácia e resultado. O André, mais ou menos nesta esteira do loop, né? Você acha que essa cultura resultadista, não só o torcedor, eu acho que ele tem até o direito, né? O torcedor, ele é passional. Mas a imprensa, ela é resultadista em todos os aspectos, né? Claro, no âmbito esportivo. E isso atrapalha um pouco o relacionamento atleta-imprensa. Por que eu digo isso? Em função de sermos, eu até me incluo, em função de sermos resultadistas, a gente fala, por exemplo, no mundo do futebol, que o Gabigol está em baixa. Ora, como que o Gabigol está em baixa, sendo que ele é, desde 2019, talvez a figura principal do Flamengo? Tá? É um personagem controverso, né? Eu falo que falar do Gabigol e do Neymar são personagens que geram emoções positivas e negativas. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas como um atleta desse porte que construiu uma história, ele pode estar em baixa. O momento pode ser ruim, mas como que ele pode ser tratado assim de uma maneira descartável? O vôlei vive um momento difícil e hoje a gente percebe que há muitos questionamentos com relação ao vôlei. O tênis, se o cara não ganha, ele é ruim, né? Essa cultura resultadista. Fórmula 1 e por aí vai, né? Essa coisa do brasileiro aí. Você acha que isso atrapalha o relacionamento atleta-imprensa? Por isso que o atleta ele sempre enxerga nós da imprensa de uma maneira assim, sempre na defensiva, André? Poxa vida, precisaríamos de um simpósio, né? De um congresso para discutir isso. E eu tenho que pensar muito bem nas minhas palavras para tentar expressar o que eu penso sobre isso. O resultado, gente, é fundamental. É importante que vocês ouçam isso de mim. Tá. Né? O resultado é fundamental. Existe uma régua que ela é legítima e genuína, que ela mede resultado. Obviamente, nós vivemos num mundo de resultados. E é assim. Agora, vou usar até uma frase que você falou, o vôlei vive um momento difícil. Talvez a gente possa mudar alguns termos, né? Eu mudaria para uma realidade complexa, né? Até usando a etimologia da palavra complexidade, que é uma rede, é tecido em conjunto. É uma rede, essa complexidade ela é construída. Ela é construída. A cultura do resultado ela é legítima e genuína. Talvez o que falte é um pouco de entendimento para entender o que ajuda ou colabora para a construção do resultado. Ok? Entendimento. E, por vezes, para alguns veículos, um pouquinho de bom senso também, né? Porque a gente também vive uma cultura de que a notícia mais polêmica ela é mais, vou usar uma palavra nas boas aspas aqui, vendável, ou vendível, ou comercial, né? Então, temos que entender isso. E acredito, sim, que a postura da imprensa de maneira geral, tá, Carlão? Eu não gosto de generalizar, mas usemos agora a generalização neste momento. Acredito, sim, que essa cultura do resultado, de só julgar o resultado e só divulgar o resultado de uma maneira muito superficial, atrapalhe sim a relação não só dos atletas com a mídia, mas das instituições esportivas com a mídia. Porque essas instituições, incluindo os atletas, pensam que eles, olha, o que a gente pode divulgar para a imprensa para nos blindarmos? Sim. Percebam que essa relação é assim, eu tenho que me proteger, né? E aí a gente acaba não construindo relações que poderiam ser muito mais eficientes, até comercialmente falando, né? Porque o atleta, as instituições, os clubes, as federações e as confederações pensam sempre assim, olha, que tipo de notícia, que tipo de informação nós vamos dar para a mídia para que a gente não sofra as consequências da própria informação dada. Eu acho isso muito ruim, porque a gente acaba passando, eu digo, eu também como um ente esportivo, acaba passando só informações que
talvez não tenham como ter uma interpretação que a gente não queira. Acho muito ruim, acho que a gente poderia construir um ambiente, uma relação mais saudável, mais eficiente, com melhores resultados para todo mundo. O esporte hoje é uma ferramenta muito poderosa, inclusive do ponto de vista comercial. André, fica com a gente, porque depois do Repórter CBN eu quero fazer uma brincadeira com você. Eu vou te colocar na fogueira, mas a fogueira do bem. Então fica aí que depois do Repórter CBN tem mais André Ehler aqui no CBN Esportes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. O corpo encontrado na região onde é procurado um helicóptero que desapareceu na véspera de Ano Novo, em São Paulo, não é de nenhum dos 4 ocupantes da aeronave. A informação foi confirmada à CBN pelo major do Comando da Aviação da PM Paulista, Jocilênio Cesário Garcia Fernandes. As buscas entraram hoje no 4º dia. O helicóptero havia saído do Campo de Marte, na capital, e seguia para o litoral norte do estado. A quantidade de crimes de trânsito verificados em Minas Gerais atingiu em 2023 o patamar mais elevado desde 2015. O número subiu 332% em relação a 2022 e atingiu 4.318. A Polícia Militar Rodoviária atribuiu a alta a mudanças legislativas e a intensificação da fiscalização nas rodovias. Também aumentaram os casos de posse de drogas. No período comparado, as ocorrências do tipo avançaram 38% e somaram 8.288. Pedidos de doação ao tenente-coronel Mauro Cid circulam em grupos de militares no WhatsApp. A campanha tem o objetivo de arrecadar R$300 mil para cobrir gastos com advogados. O ex-ajudante de ordens da presidência do governo Bolsonaro é suspeito de fraudes em cartões de vacinação, articulação de planos golpistas e venda de presentes diplomáticos que deveriam ter sido devolvidos ao acervo da União. Mauro Cid fez delação premiada e está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Uma juíza foi atacada depois de negar o pedido de liberdade condicional para um homem acusado de lesão corporal em Nevada, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu durante a audiência de sentença. Uma gravação mostra o momento em que o réu parte para cima da magistrada. Ele já havia se declarado culpado em outra ocasião. Um agente do tribunal também ficou ferido. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze h 35, estamos aqui recebendo nos estúdios da CBN André Ehler, nosso campeão olímpico, sempre com assuntos palpitantes e relevantes envolvendo o voleibol. E André, eu trabalhei no último jogo do Renata em 2023 e quando a gente percebeu uma presença ilustre atrás da quadra, Sérgio Dutra Santos, o Escada, eu fiquei pensando assim, caramba, né? Quanta gente boa, a nossa geração, a minha geração, que é uma geração mais nova, conseguiu ver. Que é justamente ali a geração de 2000, 2004, 2008, até 2012, 2016, depois campeão olímpico. Ô André, eu vou te dar aqui alguns nomes. Te colocar na fogueira. Eu queria que você montasse... Já tô imaginando. Eu queria que você montasse um time com esses nomes aqui, ó, que eu vou te passar. Não é quem é melhor ou quem jogou mais. Tem a questão de estilo de jogo, de afinidade, de parceria. Você pode adotar os seus critérios. Os nomes da lista são Nauber, Dante, Serginho, Gustavo Endres, Murilo Endres, Ricardinho, Giovanni Gávio, Giba,
Maurício Lima, André Nascimento, Anderson, Rodrigão, Bruninho Rezende, Marcelinho. Quem mais que eu não citei aqui? Eu iria no banheiro agora. Falou, dá licença agora. Não, acho que esses eu citei todos de 2008 e 2004. E André Heller. Dá pra montar um time titular aqui dessas duas gerações? Que fogueira do bem, né, André? Olha, Fogueira do bem. Olha, pra me queimar tem que ser uma fogueira grande, viu? Porque eu tenho bastante lenha. Poxa vida, são todos craques, né? E o bacana dessas duas gerações, ou talvez seja só uma geração, né? Esses dois ciclos olímpicos, que éramos todos muito diferentes. Cada um com suas habilidades, suas competências, com seu estilo e com as suas limitações. Eu acho que era o nosso grande mérito é que a gente entendeu que quando nós jogávamos juntos, nós colocávamos à disposição da equipe nossos talentos, nossas habilidades, nossas competências e, obviamente, nossas limitações iam junto, só que nós sabíamos que quem estava do nosso lado compensava essas limitações. Nós estávamos de braços dados. Então, naquilo que eu não era bom, eu tinha alguém que me compensava, me completava, me complementava. Talvez seja o nosso grande mérito e nós fazíamos isso de maneira consciente e intencional. Falando do time, tá? Giba... Poxa vida. Comecei. Coloca o Serginho. Pronto. No Serginho não, Serginho. Levantador, você citou Maurício. Citou Maurício aí? Não, Maurício não tá na lista. Maurício não tá na lista. Tu citou Ricardinho. Citei Ricardinho. Ricardinho, Bruno, Marcelo. Ricardinho e Bruninho. Eu tirei o Maurício pra dificultar mesmo, foi proposital. Sim, pra me sacanear, já que eu trabalho com o Maurício no Vôlei Renata. Isso, obrigado. O Maurício seria muito óbvio. Não, Ricardinho e Bruninho. Levantadores. Ponteiros, eu tenho direito a 2 ou a 4? É time titular e reserva ou só titular? Não. Vamos de titular. Não, então peraí. Então levantador, você tem que escolher. Ricardinho. Foi de Ricardo. Ponteiros titulares, são 2. Giba e Dante. Nossa. Meios, Gustavo Endres e Rodrigão. Eu não me coloco. Não me coloco. Gustavo Endres e Rodrigão. Oposto André Nascimento, sem dúvida nenhuma. Era espetacular ver o André jogar com aquela canhota. Ele fazia mágica. Fui parceiro nas viagens, eu era parceiro de quarto dele. Gente, de uma humildade e de uma sabedoria que vocês não têm ideia desse cara. Vou até contar uma história. Posso contar uma história? Hoje você está dominando o programa, André. Estávamos lá eu e ele no Japão. E eu ali concentrado, eu sempre tive o hábito da leitura, né? Então, até usava a leitura para me preparar para os jogos. Então, à noite gostava muito de ler antes de dormir. Eu estava lá lendo, concentrado nas minhas leituras ou tentando fazer alguma coisa. E ele com o computadorzinho dele, assim, se matando de rir do meu lado, de fone de ouvido. Eu falei, caramba, o que será que ele está assistindo, né? Que filme que ele tá assistindo, né? Eu também sou cinéfilo, gostava. Falei, poxa. E aí ia dar uma olhada lá pra ver que filme que ele tava assistindo. Ele tava assistindo um episódio do Chaves. O André Nascimento era sensacional e se matando de rir. Cara, Onde anda o André? Porque vira e mexe o Serginho aparece, você sempre está na mídia, Maurício. O André é meio que sumidão. Eu acredito que o André esteja em Itapetininga. Tá com algum projeto? Tá no vôlei, ele foi para lá como embaixador do time, que depois migrou para São José dos Campos e acabou ficando lá. Trocamos mensagens ali início de dezembro e pelo que entendi ele continua lá, gostou da cidade, tá lá com a esposa Thaís e com 2 filhotes. Inclusive o primeiro filho deles tem a mesma idade que a minha primeira filha, a Helena. Então jogamos muito tempo juntos em clube. Jogamos muito tempo na Itália, jogamos 3 anos juntos na Itália e ele é sensacional, É um cara que ele combina a humildade com sabedoria, assim. Cara, cada nome, né? Mas o vôlei brasileiro é sensacional, né? Isso sem citar a geração de prata, ouro 92, exatamente, né? O Júlio citou mais ou menos 04 e 08. Salvo engano, a sua escalação é o time de 2004.
Sim, Né? sim. Você fez a sim. troca aí, né? Eu joguei de titular na Olimpíada. Você se tirou. Eu me tirei. Mas é a base, né, André? Eu 2004. me tirei para colocar realmente o Rodrigão. Rodrigão, fenômeno, né? Inclusive Muito o Rodrigão continua batendo bola, é impressionante, parece que não perdeu nada. Eu acho que basicamente é o time de 2004, sim, que eu colocaria como titular. Agora, Carlão, é importante que a gente diga, e eu sempre falo isso, é importante que eu fale e repita que nós, a geração de 2004, é consequência das outras gerações. Não, Né? A comparação ela pode acontecer por uma questão retórica, de a gente fazer uma análise, fazer uma brincadeira. É até uma cultura nossa, eu acho. Viu, A gente gosta dessa coisa de comparar. Eu vou contar uma historinha assim, uma fofoca, algo engraçado, mas que ao mesmo tempo pode ser levado... A gente tem... Eu vou falar um personagem do futebol que ele adotou uma característica que dá a impressão que ele não foi monstruoso na carreira, e uma mulher do vôlei também adotou uma característica que dá a impressão que ela não foi monstruosa na carreira. Do lado do futebol, o Vampeta. O Vampeta foi um grande jogador. O Vampeta foi gigantesco. Outro dia a gente falava do Corinthians 99, 2000. O Vampeta era um dos pilares daquele time. E aí, como o jeitão dele, extrovertido, brincalhão... Ficou caricato, né? Ficou caricato. E outra pessoa que até participou do reality agora, a Fazenda, podem dar risada, não tem problema, é a Márcia Fu. E a minha esposa, ela não é muito ligada ao esporte, ela ficou, nossa, mas que louca, que não sei o quê. Aí eu peguei e sentei com ela e falei, a Márcia Fu foi gigantesca. Né? Aqueles embates contra Cuba, aquela geração sensacional de Ana Flávia, de Ana Paula, de Ana Moza, a Márcia Fu era um dos pilares. Então mostra assim, né? O tamanho do atleta brasileiro. Você pegar o vôlei, cara, a gente citou a geração, né, o masculino, sem contar 9-2 e 8-4, mas, cara, as meninas também, os duelos, eu não sei como se não virou filme, tem que virar filme, os embates contra Cuba, era algo sensacional. E a Márcia Fu, que as pessoas viram na televisão Isso, um jeito caricato. Ela foi monstruosa. Mas o que viram na televisão agora, em outro programa, era o que ela era na quadra. Sim. Uma guerreira, uma louca nas boas aspas. Sim. A minha esposa, Marcele, jogou com ela, né? A Marcele tem uma carreira esportiva bacana também, jogou com a Márcia Fu, e a Marcele falou, olha, o que as pessoas estão vendo na televisão é a Márcia Fu das quadras, uma guerreira, esse estilo louco de jogar, e jogava muito. Então, temos inúmeros exemplos, né? Leila, Ana Moser, Ida, gente. Ida, uma central baixa, que tinha um estilo para sacar, assim. É incrível. Fora a Jaqueline. Exatamente. Então, essas novas gerações, inclusive eu sou consequência das outras gerações. Eu cresci vendo essas gerações jogarem e com certeza me inspirei para construir a minha maneira de jogar, meu estilo de jogo. Então é importante que se diga isso, né? Por mais que a gente caiba as comparações, elas são válidas para a gente fazer uma brincadeira, uma análise, mas nós somos as consequências dessas gerações passadas. Eu gosto de citar esses jogadores, realizar essas brincadeiras, André, também como um exercício de voltar no tempo e valorizar a memória, né? Porque às vezes as novas gerações, ou até mesmo a gente se esquece, né? Poxa, a gente viu esses caras atuarem em alto nível. É uma dose pequena de saudosismo, mas também uma dose grande de valorização à nossa memória esportiva. Sim. Porque, como o Lupe fala aqui... Eu falo e confirmo. Nós temos colocado uma prateleira diferente, esportivamente, claro. Campeões olímpicos e campeões mundiais. Eu acho que a memória tem que ser cultivada sempre, porque vocês são heróis do esporte e nos deram muitas alegrias. Por isso que a gente sempre vai reverenciar, e é sempre uma honra tê-lo aqui semanalmente conosco no CBN Esportes. E já fazendo novos convites para que você volte, porque foi muito gostoso. A hora passou, a gente nem viu. Isso é um baita sinal de que o bate-papo tá muito legal e muito gostoso, viu, André? Eu que agradeço imensamente por tudo, pelo ano que vocês me proporcionaram. E até aproveitando a tua fala agora, obrigado por nos colocarem em prateleiras diferentes. Mas isso também vai ao encontro do que falamos antes, né? Eu fui campeão olímpico, fui campeão mundial. Esses dias estava até conversando com a minha filha, que está se tornando uma atleta também, que gosta muito de esporte. E eu já falei isso para muita gente já. Se eu fizer uma contabilidade, um balanço patrimonial de quantos jogos eu perdi, quantos jogos eu venci,
Eu perdi muito, infinitamente mais do que eu venci. A questão é o que eu fiz, ou o que esses atletas fizeram com as derrotas, né? Então, talvez essa análise possa contribuir, inclusive, para a relação da imprensa com os atletas, né? Porque a gente costuma colocar os atletas na prateleira, e isso é muito bem-vindo, em função das vitórias, mas, né, esses atletas que tiveram muitas vitórias também se construíram através das derrotas, né? Verdade. Então, esses resultados são importantes. E, de novo, né, gente? Termino assim a minha fala. É uma eterna construção. Eu estou sempre em obra. Estou sempre em obra. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por 2023. Obrigado por começar em 2024 me recebendo aqui em loco. Boa, grande valeu, André, ele é nosso campeão olímpico aqui, com um bate-papo muito especial para brilhantar o nosso CBN Esportes. Agora são 11h47. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos, Fábio Scheib está atento aí às movimentações do mercado da bola. Alguma bomba aí, Fábio Scheib, para a gente citar nesta quinta-feira? Alguma notícia mais relevante em relação ao mercado, Fabião? Não, só o andamento das movimentações, das negociações. O Internacional anunciou o Robert Renan, né, zagueiro do Corinthians, está perto de fechar com o Lucas Alário, do Frankfurt, lá da Alemanha. Argentino, centroavante, não joga desde abril por uma contusão no joelho, mas o Internacional está perto de fechar com o Lucas Alário e também com outro centroavante, o colombiano Rafael Borré, foi desejado por muitos clubes já do Brasil, ele também pertence ao Frankfurt, está emprestado ao Werder Bremen, e o Internacional tenta costurar uma negociação aí para adquiri-lo de um contrato de 4 anos. Também pelo futebol paulista, a grande surpresa ontem foi a contratação da portuguesa, né? Giovanni Augusto, experiente Giovanni Augusto, que passou pelo Guarani também. O cara que marcou o primeiro gol da Neoquímica Arena em Itaquera, né? Pelo Figueirense, marcou o primeiro gol lá e estava jogando no Vitória, subiu para o Vitória ano passado e vai reforçar a portuguesa no Paulistão desse ano. Bem lembrado, Giovanni Augusto na Lusa, né? Aliás, o Giovanni Augusto ele sai do Guarani meio que brigado ali com todo mundo, né? Então teve uma passagem de altos e baixos, mas a saída dele do Guarani não foi boa. E agora ele volta para o futebol paulista depois de subir com o Vitória. Reformulação do Vitória, hein? Ninguém tá ficando lá. Outro ex-Guarani que tá de Casa Nova é o Pablo, né? Pablo Diogo. Veio pro Ituano, que vai jogar no Ituano, tava no elenco do Vitória. O Vitória tá mudando bastante lá. Como é que chama o cabeludinho lá? O artilheiro? O Gamalho. Gamalho deve ir pro Avaí. Mesmo com o contrato renovado, após acesso, tudo indica que o Léo Gamalho não vai continuar no Vitória para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E esse é uma situação que muitos clubes que sobem acabam meio que fazendo, vamos deixar os atletas que subiram da B para A para eles terem a oportunidade de jogar Série A. E não é assim. Tem jogador de Série B, tem jogador de Série A. E outra coisa, brigar na parte de cima, né, Fabião? A situação do Bahia financeira, tudo bem que é um grupo poderoso mundialmente, mas força o Vitória a se qualificar. Porque imagine um Bahia na Série A contratando o Everton Ribeiro e o Vitória parado, né? Isso qualifica demais. Pois não, Fabião?
Uma negociação que estava dando como certo para o Vitória, acabou não sendo concluída, foi o de Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, ex-Guarani também, que está indo para o Goiás, vai jogar a Série B pelo Goiás. Matheus Bidu, que estava praticamente certo com o Vitória também, está encaminhando a ida para a Serrinha. Outro ex-Guarani, né? Outro ex-Guarani também nessa lista. Aliás, antes de falar do Guarani, aliás, já que a gente está falando de mercado, eu lembro que o Guarani quase teve Nescau e Todinho juntos. E hoje eu vi que o Gustavo Nescau tá indo para a Ferroviária, né? Teve um período ali que o Guarani chegou a negociar, acho que 2020. Eles jogaram juntos no Água Santa, né? Isso, mas quase jogaram juntos no Guarani. Sim. Só que aí a negociação com o Gustavo Nescau não logrou êxito. Será que o Nescau também vai para a Locomotiva? O Todinho, né? O Nescau já foi, né? Ah, o Nescau tá lá. Já tá e lá. o Todinho? Então, Não tá na Água Santa, Todinho? Não tem informação. Ah, virou um cigano da Deixa eu ver bola aqui. também, Tá na Água né? Santa, segundo Só o uma Google. correção que eu tenho falado aqui, quando a gente entra no assunto de Copa São Paulo, e ontem, acompanhando o jogo do São Paulo, né? Aquela geração do Guarani que eu falo de Bidu, de Renanzinho, ela foi 2019 na Copinha, que Isso. o São Paulo vence 2019. o Bugre com Anthony, com Nestor, porque eu vinha falando 2020. Exatamente. Nestor, Anthony, um time massa o do São Paulo. Anthony foi o MVP daquela Isso. campanha. O Guarani do Bidu, do Renanzinho. Aliás, o Renanzinho era uma das grandes promessas. Era a grande promessa daquele time, mas quem sobe e assume a titularidade é o Davó, né? Daquele time que era reserva. Verdade. Davó era reserva no Cadê o começo da Davó? campanha. E aí ele vira titular Matheus depois daquele Davó, jogo vamos contra o ver. Internacional, né? Que ele faz. Foi dispensado do Cruzeiro, né? Ele tá no Paphos do Chipre. Vamos lá falar do Guarani então, Antônio? Vamos lá, porque tem uma ligação envolvendo Guarani e Portuguesa. As duas equipes estão em busca da contratação do Chay, aquele mesmo que fez muito sucesso com o Botafogo. Desculpa, pai, eu vi o Chay. É isso aí. O Chay, ele estava no Ceará, mas não teve tantas oportunidades em 2023. Chay tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 e deve ser emprestado ao Guarani ou até mesmo ser negociado em definitivo com o Bugre, apesar de que a Portuguesa também estava querendo contratar o jogador para a disputa do Campeonato Paulista. O Bugre está um pouquinho à frente nas negociações e tudo deve ser concretizado, pelo menos a diretoria entende assim, no máximo até o fim da semana. Enquanto isso, a diretoria segue apresentando e anunciando os reforços. Ontem foi a vez do lateral esquerdo Helder e também do zagueiro Rayan. Rayan, que tem uma passagem pelo futebol de Campinas, defendeu a Ponte Preta, só que não teve uma sequência de jogos. O jogador foi atrapalhado por algumas lesões e ele falou qual a meta de jogos para a temporada 2024 com a camisa do Bugre. Não, a meta é fazer 100% dos jogos. É claro que o campeonato é pesado, é jogo em cima de jogo, mas a meta é fazer todos os jogos. Questão de lesão em 2020, 2021, foi quando eu cheguei e tive 2 lesões, né, no rosto e foi uma fatalidade, acabou me atrapalhando totalmente. Fiquei muito tempo sem poder jogar. Eu nunca tive nenhum problema muscular e depois disso comecei a ter, mas como você falou, em 2022 já melhorei, 23 já foi zerado as lesões, então isso daí a gente deixa para o passado, a gente vai trabalhando dia a dia, se dedicando para poder não ter nenhuma lesão, nada que possa atrapalhar esse percurso que a gente tem no Guarani agora. Esse é o zagueiro Rayan falando sobre esse período difícil de lesões que enfrentou. E ontem a diretoria anunciou oficialmente a chegada do Márcio Silva, mais um zagueiro. Jogador que nasceu em Juru, na Paraíba, tem 22 anos, defendeu o Botafogo ano passado em 32 jogos, só que pertence ao Coritiba e chega por empréstimo no Guarani até o fim de 2024, Júlio. Pois é, Carlão, grande expectativa aí de repente para ver o Rayan de fato saudável com sequência, né? Isso deve ser muito duro para o jogador, né? Conviver com lesões. Você sabe que tem potencial, que tem qualidade para estar num nível bacana, para estar jogando, para estar em atividade, e a parte física acaba comprometendo toda esta situação. Mas o Rayan vem de um 2023 com conquistas, né? O acesso com o Criciúma, e chega no Guarani com o status de titular. Talvez aquele casamento que a gente fala, né, que é necessário ter num sistema defensivo, deve ser realizado entre Rayan e Márcio Silva. Ano passado o Alan Santos e Lucão, altos e baixos, principalmente o Alan Santos. O Lucão teve uma regularidade, vamos tirar aquele jogo contra o ABC, a última impressão que o Lucão deixou, mas tudo leva a crer que Rayan e Márcio Silva serão aí os titulares do técnico Humberto Louser.
E na Macaca, Antônio Lupi? A principal novidade na Ponte é a chegada de mais um reforço que ainda não foi oficializado pela diretoria da Ponte. Aliás, nenhuma contratação ainda foi oficializada, mesmo o técnico João Brigatti falando que já tinham 6 novidades na apresentação da equipe que aconteceu na última terça-feira. A cara nova da Ponte é Dodô, ex-Goiás, que disputou alguns jogos pelo Esmeraldino na temporada 2023, não teve uma sequência tão grande, jovem ainda, 22 anos, e chega por empréstimo do Coimbra. Coimbra é um time empresa de Minas Gerais, e o Yuri Tanque, que esteve aqui conosco na última semana de 2023, quando ele foi negociado da Ponte com o Coimbra, era esse mesmo Coimbra de Minas Gerais e não o Coimbra de Portugal, muita gente acaba confundindo. Então o Dodô, ele chega para disputar a posição com o Elvis e também com o próprio Gabriel Santiago, jogadores que renovaram com a Alvinegra até o fim de 2024. E se você me permite, eu separei só mais um trecho do João Brigatti falando sobre essa preparação da Ponte para a estreia contra o Mirassol e quais os objetivos da Macaca no Campeonato Paulista. Situação difícil, que o calendário que se apresenta é esse, já foi debatido em várias situações, principalmente com a Federação Paulista, com a Federação Brasileira, mas enfim, são pouquíssimos dias de preparação física, de preparação técnica, principalmente para você disputar um campeonato tão disputado como é o Campeonato Paulista. Um campeonato muito difícil, mas como se apresenta, a gente tem que não reclamar, né, e procurar dentro desse tempo a gente passar para o nosso elenco a melhor forma possível de como a gente vai jogar, o sistema de jogo nosso, a parte física também, tudo aliado a isso, para que a gente possa no dia 20, já contra o Mirassol, a gente está, né, numa forma física e uma forma técnica ideal para a gente buscar, juntamente com a nossa torcida, o resultado positivo. Em si, o campeonato já é muito difícil, né? A nossa tabela também, tendo o nosso maior rival aqui de Campinas, tendo o Palmeiras, tendo o Água Santa, enfim, o primeiro objetivo nosso, né? Por isso que eu peço para vocês aquele astral, aquele apoio, aquela força que vem de fora da arquibancada para os atletas, para dentro de campo, porque o primeiro objetivo é a nossa classificação dentro da chave. E aí sim a gente almejar coisas maiores dentro do Campeonato Paulista. Como eu digo, é uma equipe que está se fortalecendo, a gente precisa de algumas peças ainda. A nossa diretoria, comandada pelo Marco Belin, está no mercado, atrás dessa qualidade para o nosso elenco, mas esse pouco tempo que nós temos de treinamento, a gente tem que estar preparado, porque, como eu falei, é um campeonato muito difícil, já que, né, o Campeonato Paulista é o primeiro objetivo nosso, essa classificação entre os dois. Tá aí, portanto, o primeiro objetivo da Ponte, segundo o João Brigatti, é a classificação dentro de um grupo que tem Palmeiras, Água Santa e o rival Guarani. Dá pra sonhar, Carlão? Todo mundo tem direito a sonhar, né? Mas e o Brigatti, a gente também entende esse discurso, né? Agora, não pode vender ilusão para a torcida. Num grupo com Palmeiras, Guarani e Água Santa, torcedor da Ponte Preta, eu acho que o torcedor mais esclarecido, o torcedor mais racional, ele sabe que, pelo que o Palmeiras, vamos tirar, pelo que o Guarani apresentou e conserva parte da base que teve bons momentos na Série B. Água Santa é uma incógnita. Eu acho que a Ponte Preta, hoje, ela está atrás do Guarani e do próprio Água Santa. Não considero a Ponte como uma candidata ao G2. Maravilha, assim encerramos aqui o nosso CBN Esportes desta quinta-feira, 4 horas tem o Arena, inclusive com atualizações sobre a Copa São Paulo, hein? Tem muito jogo em andamento, grandes destaques aí envolvendo os times da Copinha, então no Arena às 4 horas. Viu, Julio? Como é que é? Como é que é, Fábio? Susto. Devo estar presente em algum dos estádios, ou Salto ou Porto Feliz, para acompanhar o duelo da Copinha ao vivo no Arena. Eu quero só ver isso, hein? Então às 4 horas a gente confere o destino de Fábio Scheibe. Até amanhã, gente. Grande abraço a todos. Valeu. CN Esportes Campinas.